O livro de Malaquias, no capítulo 1, na verdade todo o livro de Malaquias, os 4 capítulos, é Deus colocando Israel no tribunal. Todo o povo de Deus está no tribunal. Tanto é que o próprio livro começa da mesma maneira que nós começamos o estudo da semana passada, e diz: o peso da palavra do Senhor para Israel. E há cerca de alguns meses atrás nós ouvimos uma palavra dizendo: pesado foste na balança. Mas qual é a surpresa nossa? Que se a gente olhar para trás, o quanto desse peso na balança, de como nós estamos sentenciados, o quanto foi transformado da hora que Deus deu a sentença. Por isso Deus diz: vocês continuam pesados. A palavra peso, desse texto, ela também significa suportar, carregar. Em outras palavras, nós temos sido um peso para Deus. É a mesma coisa de uma profecia de uma maneira negativa. Isso é a palavra de Deus através do livro de Malaquias. E esse livro foi escrito, nós estudamos um pouco depois que o povo saiu lá do exílio, eles ficaram 70 anos presos na Babilônia, voltaram para Israel, veio Esdras, Neemias, teve a reconstrução, primeiro o Zorobabel reconstruindo, aí veio Esdras, Neemias, ajudaram, e depois teve um tempo que o povo foi aquietando, e o que eles fizeram? Voltaram de novo para os mesmos pecados de antes, quando eles foram levados para a Babilônia. E Deus então envia o seu mensageiro. Malaquias significa mensageiro de Deus, aquele que está trazendo a mensagem. E o que Deus está fazendo conosco nessa noite? Mais uma vez trazendo mensagem. E o texto diz assim: o peso da palavra do Senhor para Israel por Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Aí Deus responde: não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia eu amei Jacó. Versículo 2, então, ele fala sobre o amor de Deus. Deus está colocando a sentença e dizendo: eu tenho amado a vocês. Mas a igreja fala: como que Deus tem nos amado? Se a minha vida está difícil, olha onde está a minha família, olha a minha situação, olha isso, olha aquilo. Se a gente começa a colocar um monte de coisas, aí a gente começa a endurecer. Por quê? Porque começa a murmuração. E Deus então diz: eu não escolhi Esaú, que era o mais velho, porque normalmente a escolha era sempre o primogênito. O versículo 3 diz assim, o versículo 2 termina: todavia eu amei Jacó, e a continuação que é o 3: e aborreci Esaú, e fiz dos seus montes, da sua herança, dejetos para os dragões do deserto. Dragões do deserto é a expressão das raposas, que são chamados chacais. O chacal do deserto é um tipo de um lobo que mora no deserto. A terra de Esaú, ou Edom, ficou entregue somente aos animais, não sobrou nada. Tanto que Deus amava Jacó, que manteve a sua herança. Nós recebemos a bênção aos sábados de quem? Jacó. Agora, como que essa bênção chegou até nós? E qual é a origem da Igreja Amor de Cristo? Nessa noite, tem pessoas que vieram do catolicismo, tem pessoas que vieram do protestantismo e um monte da feitiçaria. E uns até do próprio satanismo. Todas essas fontes foram juntadas nessa igreja. Mas essa igreja não começou com nós todos. Essa igreja começou quando, no coração da pastora, Deus começou a colocar verdades que até então ela não conhecia. Só que a partir do momento que as verdades foram reveladas, ela começou a lutar pela verdade. Primeiro, dentro de uma igreja presbiteriana. Depois,
trazendo uma igreja à vida que não existia. Saindo do banco, sentada no banco e saindo da zona de conforto, saindo da nossa vida de tranquilidades e mordomias e colocando-nos para conduzir uma batalha que a gente não tinha noção e que eu não queria, e que ela aceitou o desafio muito antes de mim. Eu estive com ela porque eu fiz uma promessa para Deus de que eu iria casar e que isso nunca iria se findar, mas espiritualmente eu não queria nunca assumir uma igreja. E aí então o Senhor começa uma série de transformações através dela, e cada um de vocês que está sentado aqui não foi obrigado a estar aqui. Ninguém que está aqui hoje pediram por favor para você vir. Você veio porque Deus te trouxe, e a hora que você chegou até aqui, Deus disse: é aqui que eu quero você. Quem está sentado aqui hoje é porque Deus chamou. Ninguém está aqui obrigado. Então não venha dizer: não quero assim, eu quero assado. Mas lembre-se de como você chegou e quem te trouxe aqui. Não foi eu nem foi a Laura, foi o Senhor. Não foi a Dona Eunice. Foi Deus que trouxe cada um de nós aqui. Isso é o amor que está escrito aqui. Todavia amei Jacó. Todavia eu amei esse pequeno rebanho. Aí o versículo 4 diz assim: enquanto Edom diz: estamos empobrecidos, mas retornaremos e edificaremos lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu derrubarei, e eles o chamarão a fronteira da maldade, e o povo contra quem o Senhor tem indignação para sempre. Sabe o que está escrito aqui, em outras palavras? A condenação de Esaú é a seguinte: qual que é, pela Bíblia, o que aconteceu com Esaú? Deus o rejeitou, ele não quis mais Esaú, e aí o que está dizendo no versículo é assim: olha, não, mas agora, mesmo que nós fomos castigados, nós vamos reconstruir tudo e vai dar certo. Deus diz: se você tentar, pelas suas forças, sem eu ter mandado, eu vou destruir tudo outra vez. Em outras palavras é assim: se você confrontar, afrontar e aborrecer e promover o ódio de Deus contra a sua vida e continuar duro e dizer: eu vou tentar mais ainda, Deus vai destruir tudo outra vez, como ele fez com Jacó, com Esaú, e ainda falou assim: a sua vida, a sua descendência vai ser um montão no deserto, ou seja, nada. As terras vão ficar aos cuidados dos lobos. O que são chacais? Lobos. E espiritualmente o que são lobos? Descendência entregue a demônios. Versículo 5: e os vossos olhos verão, e vós direis: o Senhor será magnificado desde a fronteira de Israel. O versículo 5 quer dizer assim: não dá para brincar com Deus não. Olha o que acontece com quem afronta Deus. Olha o que sobrou daquela família. Olha como é que está aquela igreja. Olha o que está acontecendo ali. Por quê? Porque Deus pôs a mão e não permitiu que se produzisse nada. E quando Deus diz: não vai acontecer, é o final do versículo 4. A fronteira da maldade. Povo contra quem o Senhor tem indignação para sempre. Você quer participar da herança do Jacó ou da herança do Esaú? Um povo que Deus tem indignação para sempre? Versículo 6. E aí o Senhor começa a falar diretamente agora com a igreja. O filho honra seu pai, e o servo o seu mestre. Então sou eu sou um pai, onde está a minha... Se então eu sou um pai, onde está a minha honra? E se eu sou o mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que temos desprezado o teu nome? Essa comparação que o Senhor faz, o filho, ele dá honra a Deus, o filho dá honra ao seu pai. Alguém que é funcionário, ele obedece o seu patrão. Mas nós que trabalhamos para Deus, vós sacerdotes, porque essa é uma igreja de sacerdotes, nós que somos aqueles que devemos prestar conta ao Senhor, ao Mestre,
ao Pai Celestial não fazemos. Aqui na terra as pessoas obedecem, mas nós que devemos obediência mais importante de todas, não estamos fazendo. E o versículo ainda diz assim: e vós dizeis, em que temos desprezado o teu nome? E aí o Senhor então vai responder: ofereceis pão profano sobre o meu altar, ou seja, trazer pão é alimento, ou seja, trazer um alimento que é profano, ou seja, as palavras que saem da nossa boca nem sempre são espirituais. E dizeis, em que havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Trazer aqui, por que eu estou pregando na quarta-feira? Porque o Senhor pediu para eu trazer uma mensagem breve de Malaquias, e para que a igreja, porque está acontecendo muito nas quartas-feiras, da igreja ser um peso. A igreja tem sido pesada as quartas-feiras, e eu decidi enfrentar o peso, e por isso eu estou aqui na quarta. Eu abri mão do sábado porque eu falei, isso não vai continuar, essa bagunça na igreja não vai continuar. E aí o Senhor traz a força do peso da palavra dele para dizer, quem vai ser peso, quem vai trazer um pão, um alimento que é profano, não vai continuar. Pão profano do Senhor ele não quer mais nesse lugar. E ele não quer palavras suaves e doces de pessoas que não querem servir de coração, em espírito e em verdade. Versículo 8: e se ofereceis o cego para sacrifício, isso não é mal? E se ofereceis coxo ou enfermo, isso não é mal? Agora, ofereçam ao teu governador, ele se agradará contigo, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele tempo, eles tinham que pegar o animal mais bonito, aquele animal que, se fosse para um leilão, é o que ia vender por o maior preço, aquele animal que todo mundo que nem conhece o gado iria gostar e falar, ó, esse aqui, esse é o sacrifício. Aí hoje seria assim, você vai ter que se encontrar com uma autoridade, você vai vestir uma roupa rasgada, você vai com a blusa para fora, ou você vai com vestido, com chinelo, ou você vai vestir a melhor roupa. Você vai oferecer para essa pessoa uma refeição caprichada, ou você vai fazer de qualquer jeito. Você vai procurar, se você tiver que comprar um presente, você vai numa loja de R$1,99 ou você vai numa loja melhor? E aí Deus está dizendo assim, vocês que são de Deus oferecem R$1,99, não oferecem o melhor para Deus. É isso que Deus está dizendo. Se fosse para alguém da terra, vocês fariam muito melhor do que vocês fazem para mim. E é isso que Deus está dizendo para a igreja hoje. Versículo 9: e agora eu suplico, pedi a Deus que Ele seja gracioso conosco, como Malaquias está dizendo. Isso tem sido por vosso meio, considerará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem misericórdia, mas será que Deus vai poder aceitar alguma coisa vinda de nós? Versículo 10: quem há também entre vós que fecha as portas por nada, e nem faz acender o fogo do meu altar por nada? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. E mais uma vez entra a questão do confronto. O versículo 10 significa assim: será que não tem ninguém na igreja que vai ver esse circo e vai falar, você não pode, você não, desse jeito não, esse dízimo não presta, isso não pode? Sabe quem pediu para a pastora fazer essas coisas aqui na igreja e ser motivo de escândalo para alguns irmãos que nem estão aqui hoje? Foi o próprio Deus. Aqui está a resposta para quem está indignado. Será que não tem ninguém que vai fazer isso nessa igreja? E Deus colocou a pastora para fazer. Por quê? Porque nós todos éramos covardes. Mas Deus está dizendo, graças a Deus, graças a mim, eu encontrei alguém que tivesse coragem de confrontar. E encontrou um coração corajoso, disposto a servir. Então o que eu quero dizer desse versículo é o seguinte: quem está rebelde contra o mandado de Deus não está brigando com ela.
não está brigando com a pastora, está brigando com Deus, porque quem mandou ela fazer isso foi ele. E esse versículo está escrito aqui para isso. Será que ninguém vai tirar o circo e vai restaurar o que é sério? Não vai separar o santo do profano? Versículo 11. Mas desde o nascente do sol, ou seja, do mais longe do oriente, até onde se põe o sol, até o lado oeste, o meu nome será grande entre os gentios. Em todas as nações existem sinceros. Em todo lugar, incenso será oferecido ao meu nome. Hoje, pessoas no mundo clamam e oram. Na China perseguida, tem incenso sendo levado até o altar de Deus. Mas na Igreja Amor de Cristo, que é o lugar de restauração da verdade, o incenso não sobe, porque tem fogo estranho. E uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre os pagãos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aqueles que são santos não conseguem. Não conseguem subir o altar de incenso puro. Não conseguem interceder pela própria casa. Não conseguem orar pela própria família. Como que existia o ministério de intercessão? Que ministério de intercessão era aquele? Isso não existia. Era um ministério de fachada. Porque a verdade é o que Deus está mostrando hoje. Mostrando todas as quintas-feiras, em todos os cultos, em todos que dormem aqui, em todos que se revoltam, das crianças que o tempo inteiro quer beber água, que quer brincar, que quer fazer bagunça, que não tem paciência nem para decorar os versículos. É isso que Deus está mostrando para nós. E esse povo, que são os gentios do mundo todo, vão estar na nossa frente. É isso que Deus está dizendo. Mas vós profanais, versículo 12, vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor está profanada, e o seu fruto, até mesmo o seu alimento é desprezível. E vocês também dizem, eis que canseira é isto, esse culto não acaba, que canseira, que reunião que é chata, que é demorada, povo que era para ser santo e puro, só bufa. Não quero, não vou fazer discipulado, não vou vir, não vou me dedicar, não vou me comprometer. E esses dizem, isso aqui não presta, que lixo de igreja é essa? Mas são essas pessoas que fazem o lixo. E o depreciastes, depreciar é assim, aquilo que Deus colocou como uma coisa de valor, depreciou o preço. Essa igreja é muito chata. Eu preciso buscar mais informações lá fora. Eu preciso de algo para me animar, porque depreciou aquilo que Deus colocou valor. Depreciou o profeta que Deus colocou, depreciou as mensagens que Deus colocou, depreciou, tirou o preço precioso que é o Senhor Jesus aqui, depreciou, tirou o que tinha de valor e desprezou. E o depreciastes, diz o Senhor dos Exércitos. Vós trazeis o que foi rasgado, e o coxo e o enfermo, assim trouxeste uma oferta. Devo eu aceitar isso de vossa mão? Diz o Senhor. Por acaso eu vou engolir? Deus está dizendo para nós. Vocês acham que fingindo vai dar tudo certo? E que Deus vai estar nesse negócio? Mas maldito seja quem? Quem era Jacó? O enganador. Só que Deus disse no começo assim, eu amei Jacó. Só que se o Jacó continuasse enganador, ele viraria Israel. Só que o Jacó virou Israel. Mas o Jacó aqui, o vermezinho do Jacó, continua enganador. Sabe o que Deus fala para nós enganadores? Mas maldito seja o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor uma coisa corrupta, tendo uma coisa boa, oferece o mínimo. Pois eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre os pagãos lá fora.
mas no coração da igreja, o nome do Senhor ainda não é temível. O nome do Senhor entre nós ainda não é da maneira que deveria. E qual é a expressão de Deus que ele está usando no capítulo 1 inteiro de Malaquias? O nome dele, qual é o tributo que ele põe aí? Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é porque ele está em que condição? Guerra. E agora o Senhor vai começar a guerrear. Agora não, né? O Senhor já está guerreando com a igreja. Por isso as coisas começaram a empacar. Por isso a luta está mais difícil. Porque Deus não está favorecendo. Ele está nos enfrentando. Essa é a mensagem de Malaquias 1. Eu estou confrontando vocês. Só que ele não vai ficar lutando, e isso também não é para todos. Porque se você virar a página em Malaquias 3, no versículo 16, na terceira coluna do comentário, quando você olha lá embaixo, a coluna 3 e o terceiro tópico, todo brilho é luz refletida. Acharam no comentário? Coluna 3, terceiro subtítulo, todo brilho é luz refletida. Todo brilho possuído por aqueles que obtiveram a experiência mais rica é apenas um reflexo da luz do sol da justiça. Tudo de bom que tem em você e em mim é apenas um reflexo de Jesus na nossa vida. Quem vive perto de Jesus brilha mais. Simples assim. Chegou perto de Cristo, vai brilhar. E agradecemos a Deus que o Mestre tem seus filhos ocultos que não são reconhecidos pelo mundo, mas cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O brilho da menor joia no tesouro de Deus o glorificará. Há muitos que durante esta vida não parecem ser particularmente honrados, mas o Senhor vê aqueles que o servem. O que esse texto tem a ver com o que nós estamos dizendo? Não é a igreja inteira que é peso. E o versículo 16 diz assim, agora nós vamos ler no versículo: então, aqueles que temeram, o remanescente, ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um livro de lembranças foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor, e para os que pensaram no seu nome. O que Deus quer que nós façamos então com uma palavra dessa? Falar frequentemente. O versículo está dizendo, isso aconteceu no tempo de Malaquias, e Deus quer que aconteça em 2022, em dezembro de 2022. Temamos ao Senhor, falemos frequentemente um ao outro, e o Senhor atentará para nós. Ele vai escrever um livro, no livro das lembranças, que estará um livro memorial diante do Senhor, para os que temeram e para os que pensam, que meditam e que vivem o nome de Deus todos os dias. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, quando eu fizer as minhas joias, e eu os pouparei. Pessoas aqui serão poupadas, não todos. Eu os pouparei, como um homem poupa o seu próprio filho que o serve. Ou seja, filho, vem para cá, eu vou castigar aqueles, mas você fica debaixo da minha asa. Então retornareis e discernireis entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e queimará como um forno todos os orgulhosos, sim, todos os que cometem perversidade serão como a palha, e o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Isso não lhes deixará nem raiz nem ramo, sem descendência. E na coluna 1,
O segundo comentário desse versículo está ali, ó. Comentário lá embaixo, coluna 1, segundo tópico, raiz e ramos do mal. Também está relacionado ao Salmo 11. Toda obra do pai da mentira é registrada nos livros de registro dos céus. E aqueles que prestam ao serviço de Satanás, aos que se prestam ao serviço de Satanás, para expor e apresentar aos homens suas mentiras, por preceito e prática, receberão segundo suas ações. Aqueles, como está escrito lá, aqueles que permanecerem enganadores, aqueles que forem como foi Jacó, antes da sua conversão, e que não se permitirem se tornar um Israel espiritual de Deus, esses são o que está escrito aí: aos homens que suas mentiras por preceito e prática vão passar para os outros, receberão as obras. No meio daí está escrito: raiz e ramos serão destruídos pelo fogo dos últimos dias. Satanás, grande general da apostasia, é a raiz. Todos os seus obreiros, que ensinam suas mentiras a respeito da lei de Deus, são os ramos. Se você não tem a ousadia do sábado, se você não tem a ousadia da lei do Senhor, se você ainda não tem a verdade da obra do Senhor na tua vida, é hora de clamar, porque senão você vai ser ramo da raiz que é Satanás. Peso da palavra do Senhor para a Igreja Amor de Cristo. Nós vamos cantar agora uma música que fala: vamos subir. Há muito tempo, há mais de 10 anos, a igreja tem ouvido a promessa de que um dia Jesus virá para nos buscar. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido de que Ele virá para restaurar os que são dele. E eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tirar o meu coração, está atacando a minha mente. Eu posso ver o tempo inteiro Satanás querendo, Deus querendo me salvar e o diabo querendo me levar para as mentiras, para a falsidade, para todo o fingimento que eu vivi. Mas a tua mão, a mão de Cristo, inclusive a cena no louvor, é Cristo pegando na mão da prostituta e fala assim: mas tua mão me faz melhor, porque eu não sou bom. Eu não teria nem condição de trazer isso aqui. A minha esposa, mais do que ninguém, sabe disso. Mas é só pela misericórdia. A mão do Senhor me faz melhor. Para então chegar naquele dia, merecer. Merecer, então, a música fala. Como merecer? Quem é que merece alguma coisa? E a profissão de fé dessa música é assim: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar o rosto do Senhor como agora, imaginando a cena do último dia. Me leva para o céu, vamos subir. É uma profissão de fé para aqueles que não merecem. E nós vamos nos colocar em pé e cantar isso agora.